Olá, estudante, muito bem-vindo a mais uma aula. Espero aí, que esse início de ano letivo você esteja cada vez preparando cada vez mais, se organizando e entendendo as várias disciplinas aqui, muitas coisas que nós iremos tratar de inúmeros assuntos ao longo desse ano letivo. Bom, vou me apresentar, me chamo Rodrigo, sou aí o professor de Geografia, então estarei com vocês aí ao longo desse ano letivo, trazendo muitas coisas interessantes, muita coisa bacana, a gente tentar interpretar, entender inúmeras questões da atualidade, ou seja, aí quando você tem aí seu livro didático, seu material, aquilo que o seu professor vai trazer para você em sala de aula, a atividade que vai fazer para você pesquisar. Então é importante aqui a gente fazer uma análise, ou seja, desses temas cobrados aí ao longo do segundo ano do ensino médio, ok? E para hoje, tá? Vamos trazer um tema muito bacana, muito legal, ou seja, que todos nós estamos envolvidos, ok? Que é a globalização. Então, para a aula de hoje, nós iremos analisar, primeiramente, e compreender, também isso é muito importante, né? Quando a gente fala do processo de globalização, é importante fazer uma análise crítica, mas também compreender esse processo, como é que ele funciona, como é que ele participa das nossas vidas, como é que nós estamos envolvidos nesse processo. Qual é a minha contribuição nesse sentido, né? A produção do espaço na tensão da globalização e fragmentação, porque a gente sabe, né? Ou seja, quando a gente fala de processo de globalização, a gente tem ali um grupo bem seletivo, vamos dizer assim, de países ricos, né? Ou seja, ao longo dessa construção, desse processo da globalização, nós tivemos muito destaques para os países mais ricos, os países mais desenvolvidos, ou seja, e a grande maioria de países mais pobres, chamados subdesenvolvidos também. Então, são conceitos que vocês viram aí lá no ensino fundamental e que agora a gente aprofunda aqui no ensino médio. Por quê? Mais futuramente, se for aí tentar fazer uma prova ou um exame nacional, algo do tipo, é importante que vocês aprofundem sobre o assunto, compreender. E claro, não só simplesmente por fazer uma prova, né? Para levar para a vida também, compreender esse processo, tornar um aluno crítico da vida, um aluno crítico das relações, um aluno mais crítico dessa construção, ou seja, compreender mais esse processo. Vamos lá? Então, vamos lá. Para a primeira pergunta, a gente já deixa, né? Quando a gente fala assim de o que é globalização, professor? O que é esse termo? Quando surgiu? Por que tem esse nome? Ou seja, são inúmeros questionamentos. Vocês vão encontrar inúmeras definições. Isso é importante que vocês vão encontrar. Mas aqui eu coloquei uma de forma bem reduzida, ou seja, de uma forma mais sucinta possível para você entender como funciona a globalização. Até aqui tem um desenho bacana, né? Aqui um desenho que eu coloquei aqui também, para justamente mostrar aí essa questão da globalização, essa participação da sociedade nessa construção e como ela está sendo construída ao longo do processo, ok? Bom, podemos dizer que a globalização é entendida como a integração com maior intensidade, tá, das relações socioespaciais em escala mundial. Porque a gente fala assim, aldeia global, globalização, mundialização, são termos que vocês viram e vão ver muito ao longo desse ano letivo, justamente por causa dessa questão que é a construção do espaço, do mundo, né? Ou seja, essa aldeia global, ou seja, todo mundo ali, né? Nós vamos ver mais na frente se todos participam do processo, claro, mas assim, o envolvimento da escala global, né? Ou seja, essa relação, essa construção dessas relações tanto comercial, tecnológica, social, política, né? Por isso que vive nessa tensão. Porque nós temos também os envolvimentos sociais e políticos nesse processo também, né? E, claro, instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. Reparem hoje que vocês têm as informações de uma grande rapidez, né? Hoje chega em nossas casas informações que acontecem do outro lado do mundo. Seja por algum conflito, seja por alguma tragédia, seja por uma questão política, seja por algo cultural, social, ambiental, chega nas nossas casas com muita rapidez, com muito volume de rapidez essas informações. Coisa que você pega aí anos e anos atrás, você não tinha essa informação com tanta rapidez e hoje você tem, justamente por essa conexão
né? Ou seja, esse avanço tecnológico, esse avanço social, ou seja, nós temos aí essa coisa muito forte, muito intensa hoje. Então, por isso que a globalização hoje, ela está muito mais conexa, ou seja, a conectividade está muito mais próxima, vamos dizer assim, por causa dessa exigência, ou seja, desse processo, ok? Bom, para a gente entender a globalização, nada melhor do que fazer uma atividade, compreender uma atividade, entender um exercício, né? É importante isso, porque muitas vezes a gente tem muitos conceitos, textos, todos os tipos, e a gente acaba não compreendendo muito. Então, por isso que um exercício é uma forma de treinar. E é aqui que eu trouxe essas atividades, que nós vamos ver outras atividades também ao longo das nossas outras aulas que a gente vai ter, para justamente que você começar a compreender o processo, entender como é que funciona essa globalização. E nada melhor, essa primeira atividade. Já viu falar de bloco econômico, não é? Ou seja, lá no 8º, 9º ano, são conceitos que já são abordados lá no ensino fundamental. Ou seja, já fala-se um pouco de bloco econômico. Claro, não com tanta profundidade, porque vocês estão começando, né, o aluno começa a entender um pouco como é que funciona, e claro que no ensino médio você aprofunda sobre o assunto. Então, acredito que você já deve ter falado de uma União Europeia, do Mercosul, tigres asiáticos, né? Ou seja, alguma coisa você já viu falar de blocos econômicos, né? E essa questão, ela justamente trata sobre essa questão de bloco econômico. Como é que funciona? Olha só, no contexto da globalização, uma tendência crescente é a formação de blocos econômicos regionais. Mas por que, professor, esses blocos econômicos, para qual finalidade foram criados, por que criados? Olha só, hoje no mundo vivemos uma intensidade comercial, né? Ou seja, essas questões comerciais hoje, ela é muito intensa, muito forte. E claro, a gente tem uma minoria de países ricos, né? Ou seja, os países aí que dominam, que são as grandes potências mundiais, porém nós temos uma outra parte que são os países mais pobres, chamados subdesenvolvidos, né? E precisa de ter uma competitividade, ou seja, precisa aí que esses países subdesenvolvidos consigam competir com os países mais ricos. Então, os blocos econômicos, de uma certa forma, ele vai contribuir e ajudar para que esses países mais pobres possam competir de forma mais próxima, não igual, vamos dizer assim, claro, mas mais próximo daquilo para poder eles também participarem do processo. Então, por isso que há a criação desses blocos econômicos, essa importância desses blocos para ter uma competitividade muito maior e, claro, para não permitir que esses países mais ricos consigam dominar e tomar as rédeas e tomar as decisões de tudo, não é? Bom, esses blocos apresentam diferentes níveis de integração. Mas o que seriam esses níveis de integração? São fases da construção de um bloco econômico. Porque quando você vai construir um bloco econômico, cara aluno, os países membros vão começar a fazer os seus primeiros encontros, reuniões, e ali vão ditar as regras, as leis de como vai funcionar aquele bloco econômico. E para cada bloco econômico, há um nível de integração. A gente sabe que a União Europeia, ela chegou num ponto mais, o nível de integração dela é o mais avançado em relação aos outros blocos econômicos. Porque você já tem moeda única, livre circulação de pessoas, de comércio, de mercadoria. Então, ou seja, a questão política, as tomadas de decisões se reúnem com os países membros. Então, a União Europeia está mais avançada de todos os blocos econômicos. Então, por isso que cada bloco econômico vai estar num nível diferente, numa etapa, ou pode estar numa etapa inicial, ou pode estar numa terceira etapa, ou pode estar numa quinta etapa. Isso vai depender justamente desses encontros, dessas organizações, estatutos, né? É importante dizer, a criação dos estatutos para poder seguir e como vai funcionar esse processo. Um desses níveis é a chamada zona de livre comércio. Como é que ela é caracterizada, essa zona de livre comércio, né? Esse é um dos níveis de integração, ou seja, é uma das partes, né? Uma das fases da formação de um bloco econômico, que é a chamada zona de livre comércio. E é aí que nós vamos colocar aqui 4 opções. É aí que nós vamos entender o que significa, ou seja, essa zona de livre comércio. Qual que é a importância desse nível de integração? Vamos lá. A letra A fala da criação de uma moeda única a ser adotada pelos países membros. Isso já é uma fase bem adiantada. Então, você tem o euro, bloco da União Europeia, ou seja, a fase bem adiantada. Quando você compara com o Mercosul, por exemplo, você já não tem a moeda única no Mercosul.
Então, ou seja, uma fase do Mercosul está, vamos dizer assim, mais atrasada em relação à União Europeia. Então, ou seja, a gente não tem uma moeda única aqui no Mercosul, mas você já tem uma moeda única lá no bloco econômico da União Europeia. Livre circulação de mercadorias provenientes dos países membros, isso é muito importante. Quando a gente fala dessas relações comerciais, é bom dar destaque justamente porque esse bloco é para poder facilitar cada vez mais essa competitividade entre os países pertencentes desse bloco, ok? Unificação de políticas de relações internacionais entre os países membros, tá? E, por último, ali, livre circulação de pessoas, serviços e capitais entre os países membros. Então, aqui, quando a gente vai analisar a questão de zona de livre comércio, tem duas opções aqui que são as mais próximas daquilo que a gente trabalha dentro dessa questão. Então, você tem aqui a letra B e a letra D, né? São as duas questões. Porque a letra A é a fase mais avançada e não todos os blocos econômicos já estão nesse processo. Então, a gente já pode excluir. E, claro, a unificação política também. Também a maioria dos blocos econômicos também não está nessa fase. Ou seja, já tem bloco nessa fase, mas a grande maioria não está. Agora, quando a gente fala de questão de mercadorias, né, ou seja, fala de zona de livre comércio, é importante que esses países membros cheguem a um acordo. Justamente porque uma retirada de um imposto, ou talvez de uma taxa, talvez seja uma taxa alfandegária, algo do tipo ali, para poder amenizar e esses países membros poderem participar e competir com os outros, tá? Então, nesse caso, quando a gente fala aqui de zona de livre comércio, nós estamos falando aqui de livre circulação de mercadorias ali, proveniente dos países membros. Isso é muito importante destacar. Ou seja, há um acordo ou redução de imposto, ou retira totalmente esse imposto, alguma taxa, para poder ali fazer um acordo entre eles, ok? Bom, trazemos aqui mais uma questão para entender o processo de globalização. Olha só, a globalização faz parte do processo de expansão do capitalismo que atinge as diversas esferas da sociedade em escala planetária. Olha só, né, gente? Olha, quando a gente fala assim do sistema capitalista, quando a gente fala do processo de globalização, falamos dessas fases do capitalismo. Vocês viram lá nas revoluções industriais, né? Primeira, segunda, terceira, né? As várias revoluções industriais que está envolvido muito nesse processo. E nós tivemos um grande auge dessa competição do capitalismo, essa expansão, quando a gente teve a Guerra Fria. Ou seja, vocês viram também um pouco disso na geografia, viu isso também na história, quando você tem ali a competição entre duas ideologias na época, né? Ou seja, de um lado, a extinta União Soviética, que defendia, ali no caso, né, nesse sentido, defendia o seu lado socialista, e você tinha os Estados Unidos que defendia ali a sua ideologia capitalista. Então, você chegou no auge da competição entre duas ideologias diferentes. E a globalização, ela trouxe essa expansão desse sistema capitalista, né? Ou seja, consumo, produção, comércio, inúmeras questões entre isso. Mas, claro, também trouxe desigualdades, trouxe exclusão, entre outras questões que aí nós vamos ver aqui na nossa questão. Então, olha só, a questão fala o seguinte: sobre a globalização, então sobre o conceito de globalização e sobre entender a globalização, ele fala o seguinte para você: é correto afirmar que se trata de um processo qual? Então, olha, tem muita atenção nisso, caro aluno. É importante quando você vai ler uma questão, uma atividade, se ela está pedindo uma afirmação correta, incorreta, falsa, isso é muito importante. Porque muitas vezes o aluno confunde, vai fazer uma prova, não se sai bem, por causa dessas confusões entre termos. Então, aqui ele pede uma afirmativa correta em relação à globalização, sobre o conceito de globalização. Então, ele te pede aqui uma afirmativa e nós vamos analisar essas quatro e ver aquela que atende à questão sobre a globalização, do que ela fala, né, sobre a temática, o que é e se realmente é condizente com aquilo que está sendo trabalhado. Então, na primeira aqui, nós falamos assim, olha só: embora apresente tendência à homogeneização, né, do espaço mundial, isso significa todo mundo participando do processo, ou seja, todo mundo aí igualitário, vamos dizer assim, tá? É seletivo e excludente. Então, já fica uma questão para pensar, ou seja, apesar de ser uma questão de aldeia global,
a globalização não pertence a todos. É isso que nós vamos analisar aqui na questão. Embora apresente tendência à fragmentação do espaço mundial, ou seja, como falamos da questão anterior dos blocos econômicos, essa fragmentação, né? A divisão do mundo entre países desenvolvidos, subdesenvolvido e emergente. Então, são as fragmentações que a globalização traz, tá? Ela tem reduzido as desigualdades socioeconômicas. Bom, então, ou seja, apesar de estar fragmentado, a globalização, ela trouxe, então, de acordo com essa afirmativa, houve uma redução das desigualdades sociais e econômicas, ok? Na letra C, olha só, eleva a produção da riqueza e conduz à distribuição equitativa de renda entre os países do mundo. Isso é uma questão muito trabalhada dentro da globalização, sobre essa questão de salário, renda, distribuição de renda. Isso é muito importante, né? Trabalhar sobre essa questão. E aí, nesse caso, ele fala que essa questão da renda está uma forma muito igualitária entre as pessoas e entre países. Será que isso é real? Isso é verdade? A globalização, ela trouxe isso mesmo? E a letra D reduz a competitividade entre os países e ameniza os conflitos nacionalistas. Bom, quando a gente pega essa questão, a gente já pode excluir a letra D de cara, né? Por quê? Reduzir a competitividade? Claro que não. Na globalização, isso ficou cada vez mais intenso, ou seja, a disputa comercial hoje, ela é muito mais forte, muito maior. Então, quer dizer, a competitividade, ao contrário, ela não está reduzindo, ela está aumentando cada vez mais. Por isso que a gente também tem os inúmeros conflitos hoje, por essas diferenças políticas que a gente tem, ou seja, de disputa comercial entre inúmeros países, principalmente os mais ricos, né? Aquela chamados G8, os países as potências mais ricas do mundo. Então, ou seja, a letra D a gente já pode excluir de cara, porque não há redução, há sim um aumento dessa competitividade, tá? Na letra C, também, pensando na questão, né, que eu falei com vocês, de renda, claro que não. Ou seja, apesar de nós termos uma produção comercial muito grande, produção de riqueza nesse mundo, mas infelizmente ainda há países em que a renda do trabalhador, a renda da população ainda é muito baixo, vive-se muito baixo com pouco. Então, a gente tem muitas riquezas, sim, né? Muitos países produzem inúmeras riquezas em relação a isso, porém, ainda estamos longe de atingir o ideal. Então, boa parte dessa população mundial ainda vive aí com renda muito baixa ou sem nenhum tipo de renda. Então, a globalização, ela não trouxe isso. Então, por isso que é uma afirmativa incorreta. Na letra B, né, justamente também, já se contradiz, ou seja, reduzir as desigualdades. Se acabamos de confirmar que a renda, há uma distribuição desigual de renda, como é que eu posso afirmar que a globalização ela reduz as desigualdades? Então, eu estou sendo contraditório, não é? Então, por isso que, automaticamente, a C responde a B e a B responde a C automaticamente sobre isso. Então, não há uma redução da desigualdade social de forma alguma, né? Então, sobrou quem? A A, que fala justamente sobre essa questão seletiva e excludente. Quando eu falo de países mais ricos do mundo, as grandes potências mundiais, automaticamente há um grupo seleto disso, de países mais ricos. Então, automaticamente, você tem algo seletivo. E quando eu falo de desigualdade, eu estou falando de exclusão. Então, nem todo mundo participa do mesmo processo. Perfeito? Bom, então espero que tenha ajudado, compreendido um pouco aí sobre a globalização. Nós vamos ver outras aulas ao longo do ano, então muitos exercícios nós vamos ver, entender, compreender sobre esse processo. Então, a globalização é um dos termos mais frequentemente empregados para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista e sua consolidação no mundo. E podemos dizer que a globalização é entendida como a integração com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. Aqui são as referências bibliográficas, né, de consulta para construir o material. E, caro aluno, mais uma vez agradeço a sua participação e, com certeza, nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.